Salmo 37, verso 5. Amém? Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amigo Espírito Santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema da nossa reflexão nessa noite é o poder da entrega. Diga comigo, o poder da entrega. Mais uma vez, o poder da entrega. Amém? A Bíblia nos ensina princípios poderosos, e um deles é o princípio de nos entregar ao Senhor. E quando nós nos entregamos ao Senhor total e completamente, sem reservas, sem resistências, quando nós entregamos ao Senhor deste modo, é que de fato nós estamos adorando ao Senhor no mais alto nível de adoração. Quando é que eu adoro o Senhor no mais alto nível de adoração? Quando eu me entrego ao Senhor totalmente, completamente, sem reservas, amém? Sem resistências. É aí sim que eu estou dando a Ele, ao Senhor, o mais alto nível da adoração. Então, adoração é entregar-se completamente a Deus. Na linguagem de Romanos 12, verso 1, significa oferecer-se ao Senhor como uma oferta, oferecer-se ao Senhor como um sacrifício. Porque o texto que nós lemos diz, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, eu peço a vocês encarecidamente, que vocês se apresentem a Deus, apresentem os seus corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então, quando nós nos entregamos a Deus assim, quando nós oferecemos-nos a Deus assim, é que nós estamos de fato adorando, porque a adoração é entregar-se a Deus completamente, é oferecer-se a Deus como uma oferta, é oferecer-se a Deus como um sacrifício. Agora, o que a Bíblia nos ensina? Para nos entregar completamente, é preciso que a gente confie no Senhor. A gente não se entrega a nada sem que antes tenhamos confiança. Uma mulher, por exemplo, ela não se entrega a um homem até que de alguma forma ela tenha confiança nele. Pelo menos deve ser assim. Não é verdade? Então, para que nós nos entreguemos ao Senhor, é preciso que nós coloquemos nele a nossa confiança, é preciso que nós confiemos no Senhor. E nós só podemos confiar no Senhor se nós o conhecermos, se nós conhecermos o quanto nós somos amados por Ele, se nós conhecermos o quanto Ele nos ama, se nós conhecermos o seu amor. Então olha só, para me entregar ao Senhor, totalmente, sem reservas, sem limites, sem resistências, eu preciso confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer o seu amor, a sua bondade, a sua graça. E quando eu conheço o Senhor, quando eu conheço o seu amor, quando eu conheço o quanto Ele me ama, o quanto eu sou amado por Ele, então meu coração fica livre para que eu me entregue ao Senhor, sem limites, sem reservas. Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que nós éramos bonzinhos, que não tínhamos erro algum, e que nós éramos perfeitos, e porque éramos tão bons e tão perfeitos, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que o amor de Deus é provado exatamente no fato de que Cristo morreu por nós, pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas fracas. Ele deu a sua vida por cada um de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, Ele deu a sua vida por nós. Então a Bíblia vai nos mostrando o amor de Deus, o quanto Deus nos ama. E quando nós o conhecemos plenamente, quando nós conhecemos o nosso Deus, sua graça, sua bondade, sua misericórdia, o seu amor, o que acontece? Há um desejo em nosso coração de nos entregar a Ele. Por quê? Porque ao conhecê-lo, nós passamos a confiar nele. E ao confiar no Senhor, nós temos uma liberdade, nós nos sentimos livres para nos entregar a Ele. Não é verdade? O grande problema é que às vezes as pessoas se entregam a pessoas, a coisas, sem conhecer e sem confiar devidamente. E por isso, quando se entrega dessa maneira, você acaba se decepcionando. Por isso que tem muita gente frustrada, porque se entregou a pessoas ou se entregou a coisas sem o devido conhecimento, sem a devida confiança. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar que nós nos entregamos ao Senhor. E à medida que nós o conhecemos, à medida que nós conhecemos o seu amor, é que nós nos entregamos de corpo e alma ao Senhor. Amém? Quando nós nos entregamos ao Senhor, queridos, nós não perdemos a nossa personalidade. Nós não deixamos de ser quem nós somos. A nossa personalidade, ela é preservada, mas o Senhor aperfeiçoa a nossa personalidade. E o Senhor usa a nossa personalidade para a glória dEle. Então você não vai ser mudado em sua personalidade quando você se entrega ao Senhor. Você vai ser mudado em seu caráter quando você se entrega ao Senhor. Amém? Se você tem uma personalidade de uma forma, Deus não altera. Se você, por exemplo, fala mais, fala muito, se você fala pouco, ou seja, esses traços da sua personalidade, o seu temperamento, ser fleumático, melancólico, sanguíneo ou colérico, esses traços da sua personalidade não serão alterados quando você se converte, quando você se entrega ao Senhor. Mas Deus vai usar a sua personalidade, Deus vai usar você do jeitinho que você é. Porém, Ele vai aperfeiçoar o seu caráter. Ele vai mudar você por dentro. À medida que você se entrega ao Senhor, a sua personalidade vai sendo aperfeiçoada. O seu caráter vai sendo transformado para a glória dEle. Amém? Agora, queridos, quando nós nos entregamos a Cristo, nós obedecemos a sua palavra. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós obedecemos a sua palavra. Mesmo quando essa obediência à palavra não faz sentido aparente. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, a Bíblia nos conta uma história poderosa. E qual é a história que nos é contada em Lucas capítulo 5? Lucas 5 diz que Pedro passou a noite pescando. E ele não apanhou absolutamente nada. E Jesus chega para Pedro no amanhecer do dia e Jesus diz: lançai as redes do outro lado do barco. Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nada apanhamos. É como se ele dissesse: olha, não faz sentido. Se na hora boa de pescar, que foi à noite, nós não pegamos nada, quanto mais agora. Não é verdade? Não faz sentido lançar as redes. Mas Pedro não questiona. Pedro, embora disse: Senhor, passamos a noite inteira pescando, e não apanhamos nada. Todavia, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, em obediência à tua palavra, nós lançaremos as redes. Em obediência à tua palavra, lançaremos a rede. Então, Pedro, ele, mesmo não tendo um sentido aparente, mesmo não compreendendo tudo, ele decide obedecer à palavra do Senhor. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós tomamos uma decisão.
a decisão de obedecer ao Senhor, a decisão de obedecer a palavra dEle, mesmo quando para nós não faz sentido, mesmo quando a palavra de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, contraria o nosso senso, a nossa lógica, o nosso raciocínio, mesmo quando contraria a nossa razão, nós decidimos obedecer. Por quê? Porque nos entregamos ao Senhor. Abraão, por exemplo, ele se entregou a Deus e ele obedeceu ao Senhor, mesmo sem saber o que ia acontecer. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, Abraão. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. E aí Abraão decide obedecer, porque Abraão se entregou ao Senhor sem reservas. Ele não sabia para onde iria, ele não sabia o que iria acontecer com ele, quais seriam os desdobramentos da sua entrega, da sua decisão, mas ele confiou em Deus, e ele sai, mesmo sem saber para onde, em obediência ao Senhor, porque ele se entregou ao Senhor, e Deus foi direcionando, e Deus foi abençoando. Não é à toa que Abraão foi um dos homens mais abençoados, um dos personagens bíblicos mais abençoados que tem registro na Bíblia. Lá na frente nós vemos um outro passo de obediência de Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão um sacrifício muito grande. O sacrifício do seu filho Isaque. Isaque foi o filho da promessa. Isaque foi o filho que Abraão tanto desejou, tanto clamou. Isaque foi o filho que Deus prometeu a Deus. Que Deus prometeu a Abraão. Isaque foi o filho que Abraão esperou durante 25 anos. E agora que Deus completou a bênção, que Deus deu a ele seu filho, no capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você me ama, Abraão? Você me ama mesmo? Amo, Senhor. Então me dê o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Que prova, meu irmão, que prova, que teste alto pelo qual Abraão passou. Mas ele entregou-se totalmente ao Senhor. E por que ele se entregou ao Senhor? Olha o que eu disse, qual é o passo para se entregar? Você confia porque conhece. Aí você se entrega. Por que Abraão se entregou? Porque Abraão conheceu o Senhor, e por conhecer o Senhor, a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor, Abraão confiou no Senhor. E por ter confiado no Senhor, ele se entregou. E agora Deus pede a Abraão seu único filho. Ele havia se entregado porque conhecia o Senhor, porque confiava no Senhor. E ele vai então entregar o seu filho, em obediência à palavra. Fazia sentido para a mente de Abraão, sim ou não? Fazia sentido. Tinha sentido lógico nisso. Como é que Deus me dá um filho e depois ele pede que eu dê esse filho para ele em sacrifício? Como é que Deus me promete um filho? Eu espero esse filho 25 anos e Deus está o tempo todo consolidando esse sonho no meu coração, o tempo todo falando ao meu coração que a promessa vai se cumprir, que no tempo certo a promessa vai se cumprir, e agora que a promessa se cumpre, que o filho nasce, ele me pede esse filho. Não tinha lógica. A palavra de Deus para Abraão contrariava a lógica humana. A palavra de Deus para Abraão contrariava o raciocínio lógico de Abraão. Mas ele obedeceu, sim ou não? Sim. Porque quando a gente se entrega a Deus, a gente obedece a palavra de Deus, mesmo que aparentemente não faz sentido para nós. Mesmo que em algum momento aquela palavra de Deus contraria a nossa razão, a nossa racionalidade, ou a nossa lógica humana, ele decidiu obedecer. E ele leva o seu filho em sacrifício ao altar do Senhor. Vocês conhecem a história? Quando ele está ao ponto de sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que quando ele levanta a mão, o Senhor diz: não faça isso, Abraão, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único, a quem amas. E Deus poupou a vida de Isaque. O cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque, sinalizando o sacrifício de Jesus Cristo em favor da humanidade.
E Deus deu então uma descendência numerosa a Abraão a partir de Isaac, a partir daquele filho da promessa. Mas ele foi testado ao máximo, porque quando você se entrega ao Senhor, escute isso, haverão testes. Haverá um teste quando você se entrega ao Senhor, a sua fidelidade a Ele, a sua obediência a Ele será testada. Muitas vezes haverão testes, mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós decidimos caminhar por um caminho de obediência. Amém? De obediência. Outra coisa, quando nós nos entregamos ao Senhor, passamos a depender dEle e não de nós mesmos. Passamos a depender dEle e não de pessoas. Passamos a depender dEle e não de nós mesmos ou da nossa força para resolver as nossas questões da vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós passamos a confiar e a depender totalmente em Deus, porque nos entregamos a Ele. Então a vida entregue a Deus é uma vida livre de muita ansiedade, de muito estresse. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não temos controle da nossa vida, queridos. Jesus disse: qual de vós, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, com todas as suas ansiedades, pode acrescentar 1 centímetro à sua vida, 1 centímetro, 1 metro ao custo da sua vida? A ansiedade e a preocupação não te acrescenta nada de bom, pelo contrário, a ansiedade e a preocupação vai subtrair de você, vai tirar de você coisas boas, vai tirar o seu sono, vai tirar a sua paz, vai tirar a sua tranquilidade. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos e preocupados naquele momento, naquele instante, nós deixamos de confiar plenamente em Deus. A preocupação fala exatamente isso. Nesse momento, nessa circunstância, nessa situação, eu não estou confiando em Deus como deveria confiar, e é por isso que eu estou ansioso. Nessa circunstância, nessa situação, eu não estou confiando em Deus como deveria confiar, e é por isso que eu estou preocupado. É isso que a ansiedade e a preocupação fala. Essa é a linguagem que a preocupação e a ansiedade expressa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos aprender uma coisa: uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, nós precisamos depender dEle, aprender o caminho de dependência. O primeiro texto que nós lemos, o Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. E o que é o mais? Qualquer coisa que você precise. O que é o mais? A cura é o mais. O que é o mais? A restauração do teu casamento é o mais. O que é o mais? O emprego que você precisa é o mais. O que é o mais? A libertação de alguém da sua família de um vício é o mais. Então o texto está dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais que você precisa, Ele fará. Ele fará. É a mesma verdade expressa por Jesus em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos entender isso, queridos. É se entregar e depender dEle. Aprender o caminho de dependência do Senhor. Amém? Dependa dEle. Dependa dEle. Para o seu casamento, para a resolução de alguns problemas que você está enfrentando, para a provisão financeira. Deus é Deus de milagre. Ele pode fazer coisas extraordinárias, espantosas acontecerem na sua vida. Eu já experimentei milagres tremendos em minha vida, em vários momentos, em várias oportunidades. Então nós precisamos, queridos, entender que ou a gente se entrega e depende de Deus, ou a gente vai ter problemas. Nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor e depender totalmente do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Diga para o seu irmão, aprenda o caminho da dependência de Deus. Nós muitas vezes temos medo de depender do Senhor, temos medo de viver uma vida pela fé, mas a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, não tem prazer. Então que lição poderosa, queridos, que lição poderosa. Deus cuida de você, aprenda a depender de Deus. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás, no iniciozinho do nosso ministério, nós passamos muita dificuldade financeira no início do ministério. E eu lembro uma vez que nós tínhamos cereais em casa, mas nós não tínhamos carne. E eu era tranquilo, eu não tinha muita preocupação. Assim, eu sempre fui tranquilo, eu como o que tiver. Minha esposa sabe disso, sempre foi assim. Não tenho irmãos, eu não tenho exigência nenhuma. Eu aprendi, como diz Paulo, a contentar-me toda e qualquer situação. Aprendi. Né? Então, nós tínhamos cereais, tínhamos feijão, arroz, cereais. Mas nós não tínhamos carne. Só que minha esposa, olha que contraste, né? A minha esposa era filha de açougueiro. Né? O pai dela era negociante, na época que eles eram crianças e adolescentes, vendia carne, matava boi, esse tipo de coisa assim. Então ela aprendeu a comer muita carne. Ela cresceu comendo muita carne. E agora, no início do ministério, tem cereais, mas não tem carne. E ela estava triste. Muito triste. E eu estava triste por ela. Eu não tinha tristeza por isso, mas eu estava triste com a tristeza dela. E nós fomos para o culto. Culto abençoado, feliz. Quando nós saímos do culto, caminhando de volta para nossa casa, uma mulher gritou a gente, disse, ei! Nós estávamos caminhando, Carolzinha recém-nascida no nosso colo, no carrinho, isso mesmo. No carrinho que nós tínhamos ganhado. Carol, recém-nascida no carrinho, Carol devia ter uns 6 meses. 6 meses mais ou menos, pra você ter ideia. E aí a moça falou assim com a gente, vocês gostam de peixe? E a minha esposa é apaixonada por peixe. Eu sim, nós gostamos. Por quê? Ela disse, porque o meu esposo tem uma fazenda e ele cria peixes. E essa semana a gente pegou bastante peixes e a gente gostaria de doar uns para vocês. Vocês aceitam? Eu falei, claro, claro que sim. Agora, o que é interessante, nós não conhecíamos essa mulher. E eu não me lembro mais dela. Não me lembro mais de ter visto essa mulher enquanto nós estivemos em Piauí. Isso foi no início do nosso ministério. Não me esqueça a rua Itapajipe. Porque essa experiência marca, até a rua lembra até hoje. Foi na rua Itapajipe que isso aconteceu. E ela veio de lá, irmãos, com uma sacola de peixe. Mas eram peixes enormes. E não é história de pescador não, era grande mesmo, porque eram peixes criados em fazenda. Cada um peixão. Ela veio com uma sacola imensa, cheia de peixes. E nos deu. Eu disse, uau! Como Deus provê nas mínimas coisas. Nós estamos precisando naquela semana de carne. Isso era um domingo à noite. Estávamos voltando para casa, depois do culto. E Deus proveu peixes. Irmãos, foi tanto peixe que nós não demos conta de comer esses peixes durante a semana. Nós doamos esses peixes para outras pessoas também. Compartilhamos para alguns irmãos. Porque foram muitos peixes. Agora, o que eu estou falando isso para você? Não importa se você precisa de alimento, de carne, de dinheiro, de pagar uma conta. Não importa o que você precisa. Se você tem uma necessidade e você se entregou ao Senhor, Deus prometeu na sua palavra que Ele vai suprir essa necessidade. Ele prometeu que Ele vai suprir essa necessidade. O problema é que a gente fica angustiado, ansioso, preocupado. Mas Ele diz na sua palavra que cada uma de nossas necessidades em glória por Cristo Jesus serão supridas. Serão supridas.
Então eu disse assim, pastor, eu não estou precisando de peixe. Glória a Deus, você tem alimento na sua casa, aleluia. Mas talvez você precisa de um dinheiro para pagar uma conta, para pagar um cheque. Ok? Você precisa de uma outra coisa que não seja material, não sei. Mas quando você se entrega ao Senhor, você aprende a depender de Deus. Sabe o que acontece quando você aprende a depender de Deus? Deus vai sinalizando com suprimentos a sua vida. Seja em que área for. Eu quero profetizar que esta semana será uma semana de muito suprimento para você. Uma semana de muito suprimento para a sua casa. Uma semana de muito suprimento para os seus negócios, para as suas empresas. Amém? Uma semana de suprimentos do Senhor na sua vida. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós precisamos aprender a trilhar um caminho de dependência dEle. Nós não temos controle da nossa vida. Dentro das situações, a gente acha que tem. A gente até tenta ter. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Mas não foge do controle do Senhor. Amém? Tem situações que nos acontecem que você não estava esperando que acontecesse, sim ou não? Mas não foge ao controle do Senhor. Então nós precisamos depender dEle, aprender a depender do Senhor. Amém? Então quando nos entregamos ao Senhor, aprendemos o caminho de dependência? Sim. Devemos aprender um caminho de dependência dEle. Quando nos entregamos ao Senhor, escute isso que eu vou falar agora. Aprendemos a entregar também a Ele aquilo que Ele nos deu. Quando nós nos entregamos ao Senhor, aprendemos a entregar a Ele o nosso dinheiro, os nossos bens materiais. Por quê? Porque passamos a entender que nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos do que o Senhor nos deu. Nós somos administradores do que o Senhor nos deu. Por que eu não tenho apego com as coisas que eu tenho? Por que eu não tenho apego, por exemplo, com o carro? Por que eu deixo o carro ser tão usado por vocês? E não só eu dirijo o carro, qualquer irmão que tem carteira de habilitação, que sabe dirigir, eu dou o carro para dirigir, para pegar um irmão. Por que eu sou assim? Porque eu entendi, esse carro não é meu, é de Deus. Eu sou apenas mordomo. Eu sou apenas administrador. Vocês estão entendendo? Então, quando nós entregamos a Deus, nós nos entregamos totalmente com tudo que temos, porque entendemos que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Aprendemos a entregar a Ele os nossos recursos financeiros, o nosso dinheiro. Por exemplo, Jesus nos diz em Mateus 6,24: não podeis servir a dois senhores, porque você há de amar a um e desprezar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Se você ter o dinheiro como seu servo, isso será poderoso na sua vida. Mas se você permitir que o dinheiro seja o seu senhor, isso será terrível para você. E eu já disse aqui várias vezes, tenho dito, nós temos muitas vezes coragem de fazer coisas pelo dinheiro que nós não temos coragem de fazer pelo Senhor. Se hoje à noite eu dissesse assim, irmãos, a gente vai fazer uma vigília aqui, e quem ficar aqui até o dia amanhecer, eu vou dar de presente 10 mil reais. É certo. E eu contasse aqui para vocês, ó, já está aqui na minha mão, ó. Começasse a contar aqui 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000, 10 mil. Está aqui, ó. Vou botar aqui no púlpito. Quem ficar até o dia amanhecer, eu vou fazer um sorteio entre os que ficarem e eu vou dar 10 mil reais para quem ganhar, quem for sorteado. Você acha que tinha pouca gente ou muita gente que ia ficar? Ó. Ia lotar, né? Ia lotar. Por que ia lotar, irmãos? Porque a gente tem coragem de fazer pelo dinheiro o que a gente não tem coragem de fazer pelo Senhor. Se eu disser, vamos fazer uma vigília, não vai ter dinheiro. Como nenhuma vigília tem, eu só estou dando um exemplo. Só para a gente receber de Deus, para a gente buscar o Senhor com intensidade. Será que nós teríamos a mesma quantidade de pessoas que iriam estar dispostas a ficar? Se tivesse um dinheiro para receber no dia seguinte? Não. E aí nós temos que nos autoavaliar, inclusive eu.
Inclusive eu que estou falando com vocês. O que eu faço que eu estou disposto a fazer por dinheiro que eu não estou disposto a fazer por Deus? Porque se eu estou disposto a fazer coisas por dinheiro que eu não estou disposto a fazer por Deus, eu tenho que pensar o seguinte: então quem é que está sendo o Senhor da minha vida? Quem é que está sendo o Senhor da minha vida? Se eu estou disposto a fazer sacrifício por causa do dinheiro, mas não estou disposto a fazer sacrifício por causa de Deus, quem é o Senhor da minha vida? Se eu estou disposto a me desgastar ao máximo, a perder sono, a perder qualidade de vida por causa do dinheiro, e eu não estou disposto a fazer o mesmo por causa de Deus, das coisas de Deus, quem é o Senhor da minha vida? Eu tenho que me autoavaliar, eu tenho que refletir sobre estas coisas, amém? Porque uma coisa que eu vou entender, queridos, quando eu me entrego ao Senhor, eu me entrego totalmente, inclusive com o nosso dinheiro. Nós nos entregamos, inclusive, com dinheiro. Porque a partir desse momento o dinheiro passa a ser não o nosso Senhor, não o nosso dono, mas apenas servo. Apenas um servo. E nós usamos para a glória de Deus, para o propósito do Senhor, para promover o reino de Deus, para abençoar pessoas. Se Deus falar com você, comigo, tire o dinheiro da sua conta e dê a fulano de tal. Quão resistente nós seremos? Se Deus falar com você, olha, tire, você tem um dinheiro lá na sua conta. Você tem um dinheiro lá na sua conta, eu quero que você tire o dinheiro da sua conta e que você pegue esse dinheiro e dê como oferta a uma pessoa, a um vizinho, a um amigo, até um desconhecido, não sei, alguém. Nós estaríamos dispostos a fazer isso. Muitos de nós iríamos resistir, iríamos lutar com Deus. Não, esse dinheiro é meu. E Deus está dizendo, não é seu não, você pensa que é seu, esse dinheiro é meu, você é apenas um administrador. O bom, queridos, é que quando nós aprendemos a depender de Deus e dizemos, Senhor, eu sei que é teu, então o Senhor mandou dar, eu vou dar, acabou. O que acontece? O dinheiro que sai da sua mão nunca mais sai da sua vida. Vou repetir para você. O dinheiro que sai da sua mão nunca mais sai da sua vida. Porque quando Deus fala com você para você dar algo, e você dá. Ele saiu da sua mão, não foi? Mas vai voltar multiplicado para a sua vida. Isso é poderoso. Quando? Quando Deus quiser, mas vai voltar. Isso é sobrenatural. Então quando Deus manda você pegar um dinheiro e dar para alguém, dê. Ainda que seja um mendigo na rua, dê. Foi Deus que mandou. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, Cornélio foi ouvido por Deus. Deus disse assim, mandou um anjo lá, você tem a sua Bíblia, você pode conferir. E o anjo disse para Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas, quem lembra? Orações e esmolas. As tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Não foi só as orações, foi as esmolas que eles davam. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, né, que a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descendentado. Quando você empresta, quando você dá aos pobres, você empresta a Deus. Então se Deus diz para você, pega esse dinheiro e dá a alguém, dê. Por quê? Porque o dinheiro não é seu. Não vou dar não. Resista. Quanto mais você resistir, Deus pode fazer isso com você, transferir riquezas. Esse aqui é assim, é? Não é obediente não? Não sabe administrar? Ele acha que é dele? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar desse daqui e vamos dar para esse daqui que administra para o reino. E aí? Não é forte isso? Deus pode tirar de uns que não sabem administrar bem e dar para outros que administram bem no reino. Então aprenda a ser generoso, abençoar pessoas, abençoar o reino de Deus, abençoar a propagação do Evangelho, abençoar os missionários que estão no campo missionário. Aprenda a ser generoso, porque quando nós nos entregamos a Deus, nós entendemos, o dinheiro não é
meu, o dinheiro é de Deus. E eu sou um mordomo, eu sou um administrador e vou administrar esses recursos que Ele tem colocado em minhas mãos para a glória dEle. Amém? Abençoando pessoas, abençoando o reino de Deus, abençoando a obra de Deus. De repente, tem um irmão na igreja precisando pagar uma conta de luz, de água, está desesperado. E essa pessoa chega: Senhor, meu Deus, provê esse dinheiro, move. Meu Deus, eu estou precisando, se eu não pagar, vai cortar a minha conta. Ele ora a Deus. Aí você tem um dinheiro. Aí Deus vem falar com você: eu quero que você pegue esse dinheiro e dá a Joãozinho. Eu quero que você pegue esse dinheiro e dá a João. E você questiona, e você luta, e você, não, assim, meu Deus, não quero dar esse dinheiro não. Será que foi Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? Isso é o diabo falando comigo. Será que é na minha vontade? Você resiste o máximo que você puder. Mas Deus está dizendo: dê a Ele. Deus fala com você, Deus dá uma palavra, Deus dá um versículo. Você tem uma intuição dentro de você, Deus fala através de um sonho, fala de alguma maneira: dê esse dinheiro a fulano de tal. Aí você vai: Senhor, tá bom, entrega. Você vai e entrega. Quando você entrega esse dinheiro a essa pessoa, a pessoa diz: oh, glória a Deus, obrigado, Senhor Deus, o Senhor ouviu a minha oração. A Bíblia diz que quando você age assim, o que vai acontecer? Pessoas vão dar graças a Deus pela tua vida. Pessoas vão glorificar ao Senhor pela tua vida. Pessoas vão render graças ao Senhor pela sua vida. Por quê? Porque você foi um instrumento de Deus para abençoar o seu irmão, para abençoar a vida de uma pessoa, talvez uma pessoa da tua casa, da tua família, talvez um vizinho, alguém, talvez um discípulo lá da tua célula, talvez um irmão de uma outra congregação cristã, não tem problema. É a quem Deus mandar você dar. Amém, queridos? Como estão entendendo? Quando nós nos entregamos a Deus, entendemos que o dinheiro é dele. O que vai acontecer quando você é generoso? A Bíblia diz que você vai colher generosidade. Você vai colher generosidade. Pastor Carlos, ele estava me contando uma experiência de um pastor conhecido dele, que esse pastor recebeu uma oferta muito generosa, muito boa. E ele ficou tão feliz, tão alegre, e começou a fazer cálculo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ele tinha ido pregar numa igreja, e aquela igreja é uma igreja muito próspera, e deu ao pastor uma oferta muito generosa. Ele ficou todo feliz, todo contente. E quando ele está naquela alegria toda, tão contente, Deus falou com ele assim: esse dinheiro não é seu não. Como não, Senhor? O pastor da igreja me deu dinheiro, uma oferta, a igreja reuniu e me deu uma oferta, como é que não é meu? Eu mandei ele dar esse dinheiro para você dar esse dinheiro para aquele pastor lá. Aquele pastor está construindo, está começando o ministério agora, e ele precisa desse dinheiro, porque ele vai fazer uma grande obra. E era um valor muito alto. Meu Deus, mas Senhor, eu estou precisando viajar, ele ia fazer um trabalho missionário, eu também vou fazer um trabalho missionário. Como é que eu sou um missionário, vou fazer um trabalho missionário? Preciso desse dinheiro para viajar, e o Senhor manda dar esse dinheiro para esse pastor que está começando a obra. Deus disse: pois é, dê para ele. E aí ele vai e dá o dinheiro para aquele pastor que está começando a obra. 3 dias depois, ele recebeu de oferta 10 vezes mais o valor que ele tinha dado. Por quê, queridos? Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, quando nos entregamos a Deus, entregamos também o nosso dinheiro. Entendemos que não é nosso, é dele. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? É dele. Então, se Deus mandar você dar a alguém que está precisando, ou mesmo que não esteja, mas essa pessoa não precisa, não importa, Deus mandou você dar, dê. Por quê? Porque você é apenas administrador, mordomo daquilo que Deus tem dado para você. Diga amém. Diga glória a Deus. Então semeie no reino como alguém que é entregue ao Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo, queridos, de uma entrega. A Bíblia diz que Jesus se rendeu totalmente aos planos do Pai. Lá no Getsêmani, Marcos capítulo 14, verso 36.
Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Jesus foi um exemplo de entrega, irmão, sem limites, sem reservas. Ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Ele chega e ora. A oração era tão intensa, a pressão era tão terrível, que Jesus começa a suar sangue. As glândulas sudoríparas de Jesus começam a estourar. E o sangue começa a se misturar com o suor. Um fenômeno raro chamado hematidose. E ele começa a suar sangue. Enquanto soa sangue, ele está dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Um exemplo de entrega ao Pai. Um exemplo de entrega ao Pai. Então ele é o nosso modelo de entrega, queridos. Jesus disse: quem quiser vir a mim, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a ganhará, esse a salvará. Então, se nós estivermos dispostos a perder a nossa vida da terra, a perder a nossa vida da alma, nós ganharemos a verdadeira vida. Se nós estivermos dispostos a preservar a vida terrena, a qualquer custo, nós corremos o risco de perder a verdadeira vida. Então nós precisamos aprender a nos entregar. Agora, o que nós recebemos quando nós nos entregamos completamente ao Senhor? A primeira coisa que você recebe é paz. Quando você se entrega ao Senhor, você recebe paz. Jó 22, 21, a Bíblia diz: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Vou ler de novo para você. Jó 22, 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Jó 22, 21. Então, quando você se entrega ao Senhor, que nessa versão é sujeitar-se, você recebe paz. Uma das coisas que vai acontecer é que você vai ser uma pessoa cheia de paz no seu coração. Nada vai tirar a tua paz. Por quê? Porque você está na mão de Deus. Você diz: minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos do Senhor. Estou em paz. Aconteça o que acontecer, estou nas mãos do Senhor, estou em paz. Tem dificuldades, tem lutas, tem provações, tem aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se tiver aflições, se estivermos passando por aflições, eu estou em paz. Por quê? Porque eu estou nas mãos de Deus e a minha vida está no controle das mãos dEle. Eu estou junto com Ele no barco. Ele não vai afundar. A tormenta está terrível, a tempestade está terrível, mas Jesus está no barco. Amém? O barco que Jesus está não afunda. Então você fica em paz. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus está no barco da sua vida? Fique tranquilo. Pode ser forte a tempestade, mas o barco não vai afundar. Porque o barco que Jesus está não afunda. Quem entendeu isso? Então, quando você se entrega, você experimenta paz. Quando você se entrega ao Senhor, você experimenta liberdade. Você experimenta paz e você experimenta liberdade. Romanos 6,17, a Bíblia diz: embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer à forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertos do pecado. Por que vocês foram libertos? Porque vocês se entregaram em obediência ao Senhor. Então a entrega promove liberdade.
Quanto mais entregue você for a Deus, mais livre você será. Quanto mais entregue você for a Deus, mais liberdade você vai experimentar. O mundo mente para a gente, dizendo que liberdade é fazer o que você quer. Liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é fazer o que Deus quer que você faça. Tem até uma propaganda que está passando muito agora na televisão e no YouTube também, que a música começa cantando, né? Você pode fazer o que você quiser. Essa é uma falsa liberdade, queridos. Porque geralmente quem começa a fazer só o que quer, se torna escravo da sua carne. Se torna escravo dos seus pensamentos, se torna escravo dos seus desejos, se torna escravo dos seus pensamentos. Mas liberdade é você se entregar a Deus, fazer o que Ele deseja que você faça, obedecer ao Senhor. E quando você faz isso, o que acontece? Você experimenta liberdade. Quanto mais entregue a Deus, mais livre você é. Livre, inclusive para perdoar, inclusive para amar as pessoas. Eu não guardo rancor no meu coração. Quando alguém me magoa, eu procuro logo liberar. Porque eu sei que eu vou ter que perdoar mesmo. Para que eu ficar demorando no perdão e sofrendo? Então eu libero logo. Eu aprendi a fazer isso. E como pastor, muitas vezes sou decepcionado. Claro, as pessoas ferem a gente às vezes, decepcionam a gente às vezes. Não é verdade? Todos nós que lidamos com pessoas, às vezes acontece, não tem jeito. Acontece na sua família, acontece na sua célula, acontece na igreja. Se dissermos que não, estaríamos mentindo, sim ou não? Sim. Mas quando isso acontece, o que eu procuro fazer? Liberar. Porque eu estou entregue a Deus. Não reivindicar, não exigir os meus direitos. Eu aprendi a não exigir os meus direitos, irmãos. Quanto mais você exige seus direitos, mais preso você se torna. Quando você é livre para não exigir os seus direitos, você é de fato livre. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Você experimenta uma verdadeira liberdade. Amém? Então, paz, liberdade e poder de Deus. É a terceira coisa que você experimenta. Quando você aprende a se entregar totalmente a Deus, você recebe paz, você recebe liberdade e você experimenta o poder de Deus. O poder de Deus. A Bíblia nos fala em Josué capítulo 5 de uma experiência que Josué teve com Deus. Naquela experiência o Senhor aparece para ele, numa teofania, como príncipe do exército do Senhor. E a Bíblia diz então que Josué se prostra em adoração, se entrega ao Senhor. E o Senhor dá instruções para Josué, de como ele iria ter vitória sobre a cidade de Jericó. E aquele anjo do Senhor, o Senhor, né, numa teofania, o Senhor Jesus numa teofania, diz para Josué: olha, você vai dar 7 voltas nas muralhas de Jericó, durante 7 dias, e no último dia você vai dar 7 voltas, o povo tocando, cantando, louvando, adorando, marchando, e no último dia vocês vão dar um grito bem forte, na última volta, e tocar a trombeta bem alto, e quando vocês fizerem isso, as muralhas cairão, e eu darei vitória a vocês. Josué se prostrando diante do Senhor, totalmente entregue ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor, ele recebe o poder de Deus para vencer uma grande guerra, uma grande batalha. É quando você está mais entregue ao Senhor que você mais é vencedor. O diabo bota na cabeça que aqueles que se entregam são fracos. Não. Quanto mais entregue ao Senhor você for, mais rendido a Ele você for, mais vitória você obterá. Amém? Quanto mais entregue a Deus você estiver, mais vitória da parte dEle você vai receber. Então Josué se entrega ao Senhor, ouve as instruções do Senhor. E eu disse no início que às vezes a instrução que Deus lhe dá parece loucura. Deus não disse para Josué: olha, contrate aí um trator demolidor para destruir essa muralha, vai todo mundo com marreta e taiadeira batendo no muro, de pouquinho em pouquinho vocês vão quebrando ali até o muro cair. Não, Deus não disse isso. Deus só disse o quê? Dê 7 voltas, nos 7 dias, e no último dia 7 voltas, e na última volta vocês vão gritar bem alto e vão tocar as trombetas e os muros vão cair. Não parece loucura, sim ou não? Sim ou não, gente? Loucura.
Mas como Josué estava entregue ao Senhor, ele não questiona. Ah, Senhor, que isso vai funcionar mesmo? Ele não procura ser mais sabido do que Deus, mais inteligente do que Deus. Ele simplesmente se entrega. E por ele estar entregue, a vitória vem sobre ele. Ele recebe uma grande vitória. O poder de Deus se manifesta. Então, quando você se entrega, o resultado é paz, liberdade e poder de Deus para te dar vitória nas suas lutas, nas suas guerras, nas suas pelejas. Quanto mais entregue você for a Deus, mais paz você terá, mais liberdade você experimentará e mais vitória você alcançará nas batalhas que você enfrenta na sua vida. Quanto mais entregue a Deus, mais vitória você experimentará. Amém, querido? Amém? Então, pessoas totalmente entregues são pessoas totalmente vencedoras. Elas já são vencedoras. Para a gente fechar aqui esse momento, pessoas totalmente entregues são pessoas que Deus pode usar. São pessoas que Deus pode contar e pode usar. E nós temos o exemplo de Maria, em Lucas capítulo 1, verso 38. Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo vem para Maria, uma menina de aproximadamente uns 16 para 17 anos, uma adolescente, pura, virgem, que nunca tinha conhecido homem algum, mas que estava noiva de José, com quem ela iria se casar. O anjo disse para ela: você terá um filho. E ela disse: Senhor, como pode ser isso? Eu nunca conheci homem nenhum, nunca tive contato com homem algum, contato sexual com homem algum. E o Senhor disse para ela, através do anjo Gabriel: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E sabe qual foi a resposta de Maria? Ela não fala: Senhor, as pessoas vão falar mal de mim. As pessoas não vão entender. Se eu disser que fui engravidada pelo Espírito Santo, as pessoas não vão entender, elas vão dizer que é mentira. Vão dizer que foi José que me engravidou antes do casamento. Ela não diz isso para Deus. Ela não se preocupa com a sua reputação, ela não se preocupa com a fama ou a má fama que ela poderia ter ali na sua cidade, nada disso. Quando o anjo disse para ela, ela disse simplesmente assim, Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela era uma mulher, uma jovem entregue. E por ter sido uma jovem totalmente entregue, Deus pôde usar ela para trazer ao mundo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais entregue formos, mais Deus pode nos usar. Deus só pode usar pessoas que são entregues a Ele, irmãos. Deus só pode usar pessoas que se entregam a Ele sem reservas. Eu me entreguei ao Senhor aos 16 anos de idade. Naquele ano, Deus colocou no meu coração o chamado pastoral, o chamado para ser pastor. E eu sabia que para onde Deus me mandasse, eu teria que ir. Uns 3 anos depois, eu deixei tudo em Jequié, minha família, e fui para Ipiaú. Começar aquele ministério lá. Depois de 4 anos, Deus nos soprou para essa terra boa, da Jaguaquara. E aqui nós estamos até o dia que Deus nos permitir, até o dia que Deus nos quiser que estejamos aqui. Eu espero que demore muito. Muitos anos. Na verdade, eu espero doar minha vida para essa terra aqui. Amém? Mas estou disponível, Senhor. Então nós precisamos entender o seguinte, queridos. Quando você se entrega, Deus pode te usar. Deus pode usar Maria porque ela se entregou ao Senhor, sem reserva. Ela não questiona Deus, ela não diz, Senhor, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai ser complicado. Não. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Lucas 1,38, não é isso que está escrito? Sim ou não? Não é isso, amados? Quem está acompanhando aí na Bíblia? Não é isso? Lucas 1,38? Eis aqui a serva do Senhor. Então você pode dizer isso para Deus.
Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Senhor, cumpra em mim a tua palavra, pode me usar. O Senhor quer me usar para liderar uma célula? Eu vou, Senhor, eu sou servo, eu me entreguei, acabou, eu me entreguei. Se eu quer que eu seja um líder de célula, eu vou ser um líder de célula. Se Senhor quer que eu cuide das almas, eu vou cuidar. O Senhor quer que eu consolide as vidas, eu vou consolidar. O Senhor quer que eu pregue o evangelho, eu vou pregar. O Senhor quer que eu ganhe almas, eu vou ganhar. Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu cuide das crianças? Eu vou cuidar. O Senhor quer que eu cuide dos mendigos na rua? Eu vou cuidar. O Senhor quer que eu leve a palavra àqueles que estão no presídio? Eu vou levar. O Senhor quer que eu leve a palavra àqueles que estão no hospital, que estão doentes? Eu vou no hospital levar. O Senhor quer que eu leve a palavra nos bairros periféricos, nos bairros carentes da cidade? Eu vou levar. Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Alguém entregue, é alguém que Deus pode usar. Alguém entregue, é alguém que Deus pode contar. Alguém entregue, é alguém que Deus pode dispensar uma unção especial. Alguém entregue, é alguém que Deus pode liberar o seu poder para restaurar outros, para curar outros, para abençoar outros, para restaurar outros. Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Será que há alguém aqui nessa noite que é capaz de dizer isso para Deus? Será que há alguém aqui que é capaz de levantar as mãos para o Senhor e dizer: eis aqui o servo ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade? Oh meu Deus, se há alguém aqui, por favor, diga isso para Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Diga isso para Deus: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu me rendo, eu me entrego, eu me lanço. Pode me usar para a tua glória, pode me usar para aquilo que o Senhor quer, pode me usar para os teus propósitos, Senhor. Aleluia. Se isso é uma verdade na sua vida, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Alguém entregue, alguém que Deus pode usar. Alguém entregue, é alguém que Deus pode usar. Deus quer contar com você. Deus quer fazer de você um parceiro dele, um sócio dele. Você sabe que honra é ser sócio de Deus? Sócio, pastor? Sim, sócio. No maior empreendimento que há, que é o empreendimento de ganhar almas, de restaurar vidas, de trazer vidas para o céu, trazer vidas para Deus, de ser um abençoador. Amém? Um empreendimento de ser usado por Deus para edificar o reino de Deus na terra. Aleluia! Glória a Deus. Quando as pessoas, queridos, não se entregam a Deus, elas vão se entregar a qualquer outra coisa que possa preencher o seu vazio. Ou se entrega a Deus, ou se entrega a seres humanos, a pessoas, a drogas, sexo ilícito, pornografia, ou a qualquer outra coisa que possa tentar preencher o vazio. Ou se entrega a Deus, ou se entrega a ídolos. Não tem meio termo. Vocês estão entendendo? E aí eu aprendi uma coisa. Nós somos livres para escolher a quem nós vamos nos entregar. Mas nós não somos livres para escolher as consequências da nossa entrega. Nós somos livres para escolher a quem nós vamos nos entregar. Mas nós não somos livres para escolher as consequências da nossa entrega. Amém? E entregar-se a Deus não acontece apenas uma única vez. Claro que a maioria aqui um dia entregou-se ao Senhor e disse: eu me entrego a Cristo, eu me entrego ao Senhor. Esse foi o primeiro momento da sua entrega. Mas essa entrega, a partir desse momento, é diária. Nós nos entregamos a cada dia, nós nos entregamos a cada momento da nossa vida ao Senhor. Cada dia você tem a oportunidade de se entregar ao Senhor, várias vezes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sacrifício não é morto. O sacrifício é vivo. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo.
Não é um sacrifício morto. Se fosse morto, não podia sair do altar. Mas como o sacrifício é vivo, de vez em quando o sacrifício quer escapulir do altar. Mas o lugar dele é no altar. Não é verdade? Sim ou não? Mas o sacrifício de vez em quando quer escapulir. Por isso, todos os dias, nos convida a voltar para o altar. A se entregar de novo. Vocês estão entendendo, queridos? Às vezes a gente quer escapulir. Porque o altar é lugar de sacrifício, é lugar de renúncia. É lugar de morrer para a nossa vontade. A gente não quer isso. Está ali no altar. E daqui a pouco a gente quer dar uma escapulidinha. Mas Deus diz, vem meu filho, teu lugar é aqui. Teu lugar é no altar. Amém, queridos? Como diz Tales, né, na sua canção. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm e me chamam, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É isso que nós precisamos. Voltar para o altar. E Deus está falando com você e comigo. Volte para o altar. Volte para o altar. Teu lugar é no altar. A gente é vivo, a gente quer dar uma escapulida. Imagine você pegar uma ovelha e botar no altar. A ovelha de vez em quando quer escapulir. Mas Deus estava dizendo, volte para o altar. O teu lugar é no altar. Amém? Fica de pé, queridos. Obrigado, filho. Obrigado. Fica de pé. Aleluia.